Porque durante a comemoração do centenário de nascimento, o educador pernambucano Paulo Freire ganhou uma exposição aberta no sábado, que vai até o dia 5 de dezembro, aqui em São Paulo. Paulo Freire nasceu em Recife e morreu em São Paulo em 1997. Era formado em Direito pela Federal Pernambucana. Ao longo da vida, construiu e executou teorias em torno da educação que o levaram a ser considerado em 2012, por meio de lei, como o patrono da educação brasileira. Um dos métodos desenvolvidos por Paulo Freire, que é super atual nos dias de hoje, é o combate às notícias falsas. Há registros de 41 títulos conquistados em instituições de ensino, como nas universidades de Harvard, Cambridge e Oxford. Paulo Freire, uma figura bem lendária e também bem polêmica. Os métodos do educador são venerados por alguns, mas também desconsiderados por outros. Um desenvolvedor e executor de métodos fundamentais ou um ideologista, hein? Um verdadeiro idealista? É justamente isso que eu quero saber do nosso quarteto aqui. Vou começar por quem vai jogar um tempero nessa discussão. Coloca o Fábio Piperno aqui para mim, por favor, produção. Piperno, para a gente começar a aquecer a tarde desta segunda-feira, eu quero saber o seguinte: o resultado que nós temos hoje na educação brasileira, o resultado do PISA, enfim, o resultado geral, a produtividade da educação brasileira hoje, ela é muito ruim. Isso se deve ao Paulo Freire? Paulo, boa tarde, uma grande semana a todos. Eu acho que a gente poderia dizer que isso seria obra de Paulo Freire se continuamente o Brasil, se ininterruptamente, por alguns ciclos, o Brasil adotasse as teorias, os ensinamentos do mestre Paulo Freire, o educador mais conhecido que o Brasil produziu até hoje. Aliás, o Brasil deveria, inclusive, se perguntar o seguinte: por que é que Paulo Freire é tão respeitado e admirado praticamente em todo o mundo? Por que é que há cátedras e centros de estudo sobre Paulo Freire em países, por exemplo, de IDH super desenvolvido? Por exemplo, lá na Finlândia há um centro de estudos Paulo Freire, na Suécia, Paulo Freire, inclusive, foi homenageado com um busto em Estocolmo. Há centros de estudo e cátedras de Paulo Freire, sobre Paulo Freire, por exemplo, no Canadá, lá nos Estados Unidos, você acabou de citar Harvard, em vários países da América Latina. Quer dizer, então, assim, ninguém é obrigado a adorar, venerar, admirar o educador Paulo Freire. Mas seria muita ignorância não reconhecer que ele tem uma obra bastante sólida e uma obra de amplo reconhecimento nesses países todos que eu acabei de citar. Muito bem, Constantino, eu acho que uma discussão que cabe a gente fazer aqui no nosso 3 em 1 é dividirmos a teoria da prática. Eu quero saber a sua opinião sobre a teoria, ou seja, o que Paulo Freire prega, e se essa prática foi bem executada. Pois é, Paulo, é muito importante fazer essa distinção pelo seguinte: a fama e a reverência toda que o Paulo Freire tem no Brasil, né, da esquerda, não tem nada a ver com o método de pedagogia dele, que, aliás, é bem plagiado, segundo várias denúncias. Não era tão original e foi meio que plágio. Mas é análogo ao que acontece com Oscar Niemeyer e outros, né, Chico Buarque. A reverência não vem das músicas do Chico Buarque, dos livros, né, ou nem mesmo da arquitetura do Oscar Niemeyer. É porque são comunistas famosos no mundo todo. Então, veja, é verdade que nos Estados Unidos, John Dewey e tantos outros aqui, a academia também foi tomada pela esquerda, eles levam a sério Paulo Freire, né? Mas o resto do país nem sabe quem ele é. E é por isso que o ensino ainda funciona, né? Porque não reverencia-se alguém que levou a luta de classes para dentro da sala de aula, que foi exatamente o que ele fez e por isso ele é tão reverenciado. O que Paulo Freire fez e por que ele é mais conhecido? Porque ele enxergava opressores e oprimidos, chamava de método neoliberal o ensino objetivo de matérias como português, como matemática, e queria subverter tudo isso com doutrinação ideológica, né? Passar a libertar o aluno com a tal teoria crítica, que não pode criticar o comunismo, né? Nem o Paulo Freire, pelo visto, e desde então começou esse troço aí que a gente vê nas salas de aula. Então, é óbvio que Paulo Freire
tem, sim, muita culpa no nesse resultado catastrófico que temos no nosso ensino público, né? O Brasil é o patinho feio, está na rabeira do índice internacional medido pelo PISA, e isso tem a ver com o Paulo Freire. Mas é a mesma história, deturparam o Freire, nunca foi usado. É a mesma história que fazem com Marx. Deturparam Marx, né? Cento e tantas experiências socialistas, tudo acaba em opressão e miséria, mas dessa vez vai, se ao menos colocarem em prática de verdade o que Marx defendia. Então isso aí é o quê? Uma seita ideológica, né? As pessoas não têm nenhum compromisso com o fato, com a realidade, e ficam reverenciando esse sujeito aqui, autor desses livros aqui, que eu convoco todo mundo a ler ou tentar, porque é a coisa mais enfadonha que existe. Ele é o pai intelectual da Dilma, né? O que ele diz é que você espreme e entende é o óbvio ululante, e o resto é um bando de parafernália para dar um ar de profundidade onde só tem ideologia, né? Então não diz nada com nada, fala um monte de baboseira, é uma pessoa que deveria estar na lata do lixo da história, e fica aí essa turma da academia reverenciando ele, que nem professor foi, né? Ele só dava aula no MST, ele era formado em Direito, como você disse. Escutem Dom Lourenço de Almeida Prado, né, que foi o reitor do prestigiado Colégio São Bento durante vários anos. Ele, fazendo análise sobre Paulo Freire, é realmente um massacre, né? E leiam Paulo Freire para entender do que eu estou falando aqui. É realmente um embuste do começo ao fim. Bruna Torlai, como é que você avalia aí o legado de Paulo Freire aqui na educação brasileira? O legado de Paulo Freire, né, essa admiração toda que ele desencadeia nos setores acadêmicos e até culturais do Brasil, é a maior prova da decisão nacional pela mediocridade, pela santificação do que é mais frágil do ponto de vista intelectual. Não tem virtude, não tem excelência, não tem originalidade, não tem absolutamente nada de admirável. A única coisa que o Paulo Freire significa é aquele pretexto para que toda a esquerda universitária tenha aí um símbolo que eles dizem que é intelectual, mas não é. Eu achei muito legal o Constantino mostrar que ele leu as obras, e eu gostaria até de dizer, Constantino disse que é insosso, que é enfadonho. Vamos falar da obra do Paulo Freire, que não adianta você falar que ele é maravilhoso se você não entender o que ele disse. Você tem que, em primeiro lugar, entender o que ele disse e que ele copiou. Existe um marxista bem mais famoso que o Paulo Freire, bem mais estudado, e aí sim, com uma certa competência, né, que é o Vygotsky, que tem um conceito chamado zona de desenvolvimento proximal, que qualquer pessoa que tenha tido a infelicidade de cursar uma licenciatura no Brasil conhece, porque eles enfiam isso goela abaixo, foi meu caso também. Bom, de qualquer maneira, o Vygotsky é um autor interessante porque você entende o que os marxistas entendem por teoria educacional. E aí ele tem esse conceito, que é zona de desenvolvimento proximal, que é o seguinte: você só consegue fazer com que um aluno avance se você parte do princípio do contexto dele, das coisas que ele conhece, de um universo que já lhe é conhecido. O Vygotsky deu esse nome pomposo. Eu daria o nome de bom senso. Qualquer professor com um pingo de sanidade mental sabe que você não tem como ensinar uma criança a escrever dando o alfabeto grego para ela, né? Você tem que ensinar com o alfabeto em português. Se você quiser ensinar ela a escrever em grego, que ela nunca viu na vida, ela não vai conseguir. Então é meio que evidente, meio óbvio, ululante, que você tem de partir dos conhecimentos que ela já tem, do universo que ela já tem. E qualquer professor sabe disso. Por isso que a gente chama de método fônico, que lida com sons, que são algo comum a toda criança, e todo mundo sabe que educar com música é um método tradicional que funciona, porque a sonoridade é uma coisa fundamental na vida de uma criança, e é aquilo que tem de mais universal e de mais comum, né? Por isso que esse recurso dá tão certo. Na verdade, é a mesma coisa, você parte de algo que a criança já tem. O que o Paulo Freire faz? Ele pega esse conceito básico do Vygotsky, que é um marxista, e ele, sendo também marxista, como dizia ele, pela graça de Deus, ele transforma isso numa série de livros que são uma enorme encheção de linguiça, que só convencem quem não tem um pingo de noção do que foi a paideia grega, do que foi o trivium e o quadrivium, de quem foi o José de Anchieta e o que ele fez pelo Brasil, do que é ensino de línguas. Não tem a menor noção de quando você começa com imagem e quando você passa para abstração. Não tem a menor noção de que uma pessoa que não sabe lógica nunca vai ter um pingo de senso crítico, porque ela não sabe desmascarar o infeliz que está mentindo na cara dela.
dela. Uma pessoa que é educada com slogans e, infelizmente, eu digo infelizmente, porque o Paulo Freire parece ser símbolo da educação brasileira. Isso é muito ruim para o Brasil, porque significa que o símbolo da educação brasileira é uma fraude total, é alguém que é incapaz de tirar a pessoa, arrancar a pessoa do seu contexto para ensiná-la a ser livre. Perfeito. O que faz o método Paulo Freire? Desculpa, Paulo, Imagina, isso é uma questão de honra para mim. Sem problema. Eu tenho que continuar. O que faz o método Paulo Freire é enclausurar a pessoa numa jaula. E se ela já está numa jaula, em condições terríveis, ela vai ficar ali eternamente. Ou seja, o método Paulo Freire produz escravidão mental e não liberdade. Por isso que ele é execrável. Agora, Serrão, ontem todo mundo que foi lá no Google acessou e viu o rostinho de Paulo Freire lá. Como é que você viu essa ação do Google? Olha, marketagem pura, saudações, meus amigos e amados haters, é isso, né? O consenso mundial, ele consegue produzir falsos heróis. E a esquerda, ela trabalha muito bem isso. Historicamente, ela sempre conseguiu essa façanha. Gerar falsos heróis, como também o outro lado hoje também tem se empenhado bastante em demonizar exageradamente esses falsos heróis. O Paulo Freire, se ele fosse levado minimamente a sério, a gente ia chegar à conclusão a que a Bruna Torlai acabou de afirmar. Ele não tem projeto pedagógico sério nenhum, a não ser destruir a mente das pessoas. Aquela obra dele lembra muito o conto que Lima Barreto fazia referência, né? O homem que falava javanês, né? Era idolatrado naquela brusundanga citada por Lima Barreto, o personagem que tivesse a capacidade de falar uma língua que ninguém falava, era o javanês. Então, a nossa esquerda trabalha com esses que falam javanês. É uma falsa intelectualidade. O mundo acadêmico brasileiro, Lima Barreto, desde a década de 10 do século XX, ele já denunciava essa demagogia, essa hipocrisia, essa falta de conhecimento real dessa intelectualidade que poderia muito bem ser chamada de intelectualoide e não de intelectualidade. Então, é isso que produz Paulo Freire. Eu escrevi hoje no site da Jovem Pan, meu artigo é uma deshomenagem a Paulo Freire. Ele copiou o modelo dele, ele é uma farsa intelectual. Ele copiou esse método dele de um norte-americano, um missionário norte-americano, o Frank Laubach. Isso, um cara que viveu no começo do século, final do século passado, começo do nosso século XX, viveu bastante e teve sua obra descaradamente copiada pelo Paulo Freire. Só que com um agravante ruim. Freire incluiu marxismo-leninismo dentro da obra dele. E aí a gente viu a bagunça que foi feita e é esse raciocínio tosco, ideologizado, que é passado como grande meta, grande modelo educacional a ser seguido. Por isso, exatamente, que o Brasil, em termos de educação, está tão ruim. Mas não é só por isso, não. É que o Brasil nunca, de fato, levou a sério a educação. Poucos políticos brasileiros tiveram a luta incessante para que o povo brasileiro tivesse realmente educação. Então, precisamos cuidar disso, porque não dá para ficar uma pátria ignorante a vida inteira. Muito bem, Serrão. Agora eu queria colocar uma discussão aqui para vocês justamente do nosso presente, né? Porque vocês, no caso o Constantino, a Bruna e o Serrão, estão criticando essa questão do método Paulo Freire, a história, a essência, envolvendo o marxismo cultural, enfim. Mas eu quero trazer também aqui para o Brasil a nossa discussão, porque nós estamos no 3º ano do governo Bolsonaro e quais são os resultados, ou qual é o contraponto a esse modelo? O que está sendo produzido hoje no Brasil de contraponto? Ou seja, Paulo Freire é ruim. Mas o que está sendo colocado no lugar? Consta, você começa. Muita coisa, né? Na verdade, basta entrar lá no site do MEC e ver o que a CEALF tem feito sob o comando do Carlos Nadalim. Esse sim, né? Alguém que merece nosso respeito, que tem feito um ótimo trabalho, trazendo ciência para a alfabetização, né? E lembrando exatamente isso, né? Transmitir conhecimento objetivo para crianças, desde a mais tenra idade até mais tarde, para não ficar numa de que nós pega o peixe é apenas uma maneira diferente de dizer e que nós temos que aceitar, porque senão é opressor, né? Porque senão é preconceituoso com quem veio da periferia. Então, essa mentalidade paulo-freiriana destruiu de vez a educação no Brasil, que não dá nem para chamar de educação. É uma fábrica de analfabetos funcionais, né? E a gente colhe
o resultado disso até hoje. Pessoas que leem e não sabem interpretar, pessoas que não sabem o básico de fazer conta, de matemática, e que acham que ideologia de gênero é ciência. Né? Então, enquanto que chamam todos os outros de negacionistas. Isso é uma geração paulo-freireana. Agora, o fenômeno é internacional. A escola de Frankfurt, aqui nos Estados Unidos, aparelhou também a academia toda com o marxismo cultural. Então, é preciso reverter isso com o básico. E é o que vem fazendo, por exemplo, a CEALF sobre o Carlos Nadalim hoje. Eu quero voltar ainda ao Paulo Freire, Paulo, para dizer o seguinte: ele era alguém que considerava Che Guevara um porco assassino, que mandava fuzilar mulher grávida, tá? Que sentia tesão com odor de sangue, isso em cartas escritas para namorada, para o pai, que naquele diário da motocicleta não apareceu, né? Ele considerava Che Guevara um símbolo de amor, Paulo Freire, enquanto que considerava a família um símbolo da opressão. Por aí você já vê, né, quem é Paulo Freire e quem é que a nossa esquerda e nossos ministros do Supremo, né, alguns, e o Google estão reverenciando, né? Uma pessoa que acha que um porco assassino é o símbolo do amor e a família é o símbolo da opressão. Agora, quando a gente olha o resultado do nosso ensino, a gente tem que concluir, né, com uma certa honestidade de que o Brasil tem o patrono que merece. Deixa eu chamar o nosso Fábio Piperno aqui. Piperno, como é que você viu aí os comentários tanto da Bruna, do Serrão e do Constantino? Olha, eu fico imaginando o seguinte, né? Realmente tudo culpa de Paulo Freire. Aliás, nem foi um pensamento hegemônico, até porque o Brasil é muito grande e há estados em que a esquerda até hoje não teve a oportunidade, enfim, de governar, e eu creio que nesses estados aí as ideias de Paulo Freire não tenham sido tão aplicadas aí na formação dos nossos estudantes e principalmente na alfabetização das nossas crianças. Mas o Brasil, por exemplo, hoje é um país que tem um ministro da Educação, né, para quem, por exemplo, gay é resultado de famílias desajustadas. A universidade não pode ser para todos, especialmente, enfim, para os mais pobres. Crianças com, enfim, deficiência só atrapalham os demais e por aí vai. Então, como é que o Brasil vai se recuperar do seu déficit educacional com essa gente? E, aliás, tem mais uma coisa. Quando o Paulo Freire lançou, né, a mais conhecida das suas obras, a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire nem morava no Brasil, Paulo Freire morava no Chile, né? Naquele tempo, vigia aqui no Brasil o regime da ditadura, que tanta gente matou e que, obviamente, no ensino não adotou as ideias de Paulo Freire. Eu acho o seguinte, realmente muita gente no mundo deve ter se enganado, se encantado, né? De forma bastante, digamos, ingênua com as ideias de Paulo Freire. Tanto são hoje os centros de ensino, os centros de referência em países com níveis educacionais, né, top e tal, e países que, aliás, entre os 10 países de maiores IDHs do mundo, quase todos têm centros de referência, centros que estudam, ou então cátedras voltadas aí à obra de Paulo Freire. Então, eu acho que realmente, no mínimo, ele foi muito competente em iludir toda essa turma mundo afora. Bruna, para responder. Olha, eu acho que valeria a pena o Piperno dar uma olhadinha no currículo, por exemplo, dos estudantes da Alemanha. Não sei se o Paulo Freire é estudado pela esquerda alemã. Eu acho que o fato de a gente ter tantos centros acadêmicos, tanta gente referenciando, é simplesmente um reflexo de você ter tanto marxista nas universidades ao redor do mundo. E isso não é absolutamente nada de extraordinário. A gente sabe que tem mesmo. Agora, eu realmente recomendo que o Piperno dê uma olhadinha na estrutura toda de ensino da Alemanha, que é uma das melhores do mundo, tá? Que forma estudantes absolutamente competentes, em que inclusive é mais longa, eles ficam ali na escola até os 19, até os 20 anos, são mais anos de estudo, né? E aí se verá que não tem nada aí do marxista de fichinha que foi o Paulo Freire. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer também é que o que o Constantino falou é interessante a gente perceber. Não se trata de atribuir a culpa ao Paulo Freire, isso seria errado. O problema é a mentalidade paulo-freiriana de entender que você se libertar da sua estupidez é você fazer uma concessão ao opressor e não deixar de ser oprimido. Piperno, para responder. Não, eu acho, realmente, eu fico estarrecido com algumas coisas, mas, e principalmente com o esforço que há nessa tentativa de desconstrução do educador brasileiro mais respeitado no mundo.
Piperno, eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício, porque eu fiz isso durante 3 anos, então eu tenho toda a possibilidade para falar aqui em qualquer lugar. Eu gostaria que você se atribuísse a missão de dar aula de lógica aristotélica para filhos de analfabetos, porque eu fiz isso e eu consegui, e não foi usando o método Paulo Freire, foi justamente tratando com respeito cada um dos indivíduos que tinha diante de mim, e em vez de dizer para mim mesma, nossa, esses caras são filhos de analfabetos, são oprimidos, coitadinhos, nunca vão conseguir chegar a Aristóteles. Eu apresentei Aristóteles para cada um deles e permiti que eles se relevassem para entender o que liberdade significa. Piperno. Que bom isso, né? Quer dizer, seria muito ruim se a gente tivesse um único pensamento, uma forma consensual exatamente de fazer esse trabalho de alfabetização. Serrão, em seguida o Constantino. Mas eu vou à pergunta que o Paulo fez inicial, que é muito interessante. Qual tem sido a maior dificuldade do governo Bolsonaro em promover alguma mudança mais efetiva na área da educação? A área do MEC, o MEC é o ministério efetivamente mais aparelhado pela esquerda historicamente. A educação como um todo, o ensino brasileiro, ele é manipulado pelo raciocínio esquerdista. A formação de professores, ela é feita dessa forma. A área de comunicação, não há uma faculdade de comunicação em que você não aprenda o esquerdismo à base da escola de Frankfurt, mal dada, mal ensinada, sem as leituras corretas, para deformar o pensamento daquele que acaba depois virando profissional de educação. Então, é imensa a dificuldade de você transformar ideias onde você tem a pobreza de ideias, onde você não tem a seriedade do raciocínio e dos conceitos corretos aplicados à realidade. Então, a gente tem essa farsa da esquerda que tem o seu alcance mundial. Nós estamos vendo hoje, o Brasil é vítima dessa campanha internacional permanente esquerdista contra o próprio Brasil. Ele nunca vai dar certo. Se aqui tiver um dirigente diferente do pensamento esquerdista, como tem hoje, vai tomar pau mundialmente. E hoje a gente tem tanto o ataque que Bolsonaro sofre aqui dentro do Brasil, ele também sofre lá fora e com uma novidade curiosa, isso tudo é financiado com o dinheiro que foi roubado aqui do Brasil durante décadas de governos esquerdistas. Quem pediu a palavra enquanto o Piperno estava comentando foi o Constantino aqui. Então, por favor, Constantino. Primeiro, vamos mostrar que a gente realmente lê e marca, né? A gente lê e marca, porque eu recomendo que todos leiam Paulo Freire, porque aí, quando você tiver que debater Paulo Freire, você vai ter que sair com quem leu Paulo Freire, vai ter que sair da zona de conforto de repetir apenas apelo à autoridade. Ele é famoso no mundo todo e tem cátedras por lá e repetir slogans. Né? Veja, Marx também tem muitas cátedras por aí afora, inclusive na Escandinávia, e ninguém vai dizer que a Dinamarca e a Suécia são marxistas, muito menos que o sucesso relativo desses países se deve à ideologia marxista, o que seria mais ridículo ainda. Né? Então é preciso ir ao cerne da questão e debater. A Bruna mencionou lógica aristotélica, meu Deus, que desafio tentar ensinar lógica aristotélica para alguém que aprende apenas a repetir chavões, slogans vazios, né? E é nisso que se transforma quase todo o discípulo de Paulo Freire. Quando você lê Paulo Freire e espreme, é exatamente isso que sobra. E de novo, quem for ler pela primeira vez Paulo Freire vai ficar impressionado. Eu gravei um vídeo só com várias citações de Paulo Freire, inúmeras e longas citações. Quem escuta pela primeira vez tem convicção plena de que ele é o pai intelectual de Dilma Rousseff. Não por acaso, são os mesmos que reverenciam ambos. Piperno, por favor. Não, eu quero dizer o seguinte, o Constantino tem todo o direito de discordar, de debochar de algumas ideias, porque, afinal de contas, puxa vida, né? Pelo menos Paulo Freire construiu ideias, né? E muitas delas adotadas, copiadas por aí, né? E, infelizmente, aqui no Brasil nem tanto, porque, afinal de contas, o Brasil vem aí de uma tradição muito autoritária e o Brasil não gosta de debater ideias, né? Já vem de longe, né? A elite brasileira sempre foi muito pródiga e muito competente em relação a isso, né? Em abafar essas discussões todas. Agora, realmente, o Brasil que teve recentemente aí, né,
Abraham Weintraub, como ministro da Educação, Ricardo Vélez, agora o Milton Ribeiro, ministro, como eu disse antes, né? Ministro que diz que as famílias de gays são famílias, enfim, desajustadas e tal. Realmente o Brasil deve estar progredindo muito e, quem sabe, exportando modelos. Quiçá a gente, inclusive, nos próximos anos, consiga verificar pelo mundo algumas cátedras especializadas exatamente nesses ensinamentos que a gente vê aqui no Brasil de hoje. 30 segundos, Constantino. 30 segundos, bom, em primeiro lugar, de novo, só ataques ad hominem, né? Mas o ponto não é esse, o ponto é o seguinte, pelo menos vamos reconhecer, então, que o fracasso é obra de décadas de Paulo Freire e seus discípulos, né? Não. Ou alguém tem saudade de Cid Gomes, dos petistas todos que passaram pelo MEC, né? Era uma maravilha. Não, MEC, saudades ali, né? de Jarbas Passarinho, ministro coronel, ministro da Educação do governo Médici, né? Nossa, quanta saudade. Isso. Do regime militar. Então, e outra coisa importante a mencionar é o seguinte, né? Essas salas de aula que tinham muito mais debate na época do Paulo Freire, né? Hoje, quem está tentando interditar o debate de ideias são justamente os discípulos de Paulo Freire. Tem até um meme circulando que é hilário pelo poder de síntese, que diz assim: Paulo Freire é aquele que ensina o método crítico, pelo qual você depois não pode mais criticar o próprio método de Paulo Freire. É uma beleza, né? Até a juíza aí andou dando decisão contrária à União poder promover campanhas mostrando o verdadeiro Paulo Freire, porque ele é tão reverenciado como um deus por alguns, né? Que a gente não pode sequer debater ou criticar de fato suas ideias. Precisa partir sempre para os rótulos. Não, ele é reverenciado e quem diz que ele não é isso tudo não é bom. E isso encerra o debate. Vai lá, Piperno. Não, eu queria, de fato, conhecer educadores que a extrema-direita do Brasil exporta, porque ela é muito competente para produzir memes. Agora, educadores, nem tanto. Extrema-direita. Não, tá errado isso aí. Por favor, Bruna, por favor. Tá errado. Eu acho que é uma ignorância e uma ingratidão absoluta a gente não reconhecer o trabalho da igreja, que fincou a educação no Brasil. O que a gente pode chamar de educação no Brasil foi um trabalho de séculos dos jesuítas, que aplicavam um negocinho, que o Piperno seria legal se ele estudasse também, chamado trivium e quadrivium, que é um método que é tão funcional que até hoje ele é utilizado, por exemplo, na educação italiana, na educação alemã, nos países que justamente têm os maiores índices educacionais. Claro, não sejamos injustos. É unicamente método? Não. É a maneira como você seleciona o professor. País que vai ter índice de educação boa não é país que escolhe a pessoa porque ela é de esquerda, de direita, ou como uns gostam de dizer, de extrema esquerda ou de extrema direita. País que vai ter educação que funciona é o cara que sabe diferenciar o ideólogo, vagabundo, do professor de verdade. E o professor de verdade nunca vai se rebaixar à indignidade de usar falsos teóricos. Ele vai simplesmente ter respeito por aquele que está na sua frente e promover um ensino que realmente tenha resultados. Mas para isso, sabe o que a gente tem que ter? A gente teria que ter políticas educacionais de valorização do professor. O que a gente tem no Brasil, de fato, há um século, é simplesmente ter transformado o ofício do professor num trabalho de terceira, quarta, quinta, 10ª linha. Hoje virou subemprego de gente medíocre. Por isso que está totalmente tomado pela militância esquerdista. Não sabe fazer mais nada, vai ser professor e ideólogo em escolinha. É uma pena. Serrão, 30 segundos. Por isso, leiam lá o artiguinho que eu escrevi hoje, que eu defendo exatamente isso, que a educação ela tem que ser forjada na base moral familiar, mas no ensino de qualidade, que é baseado nesse trivium e quadrivium que a Bruna acabou de se referir. Essa é a base do ensino. Você tem que ter lógica, você tem que ter as artes liberais clássicas ensinadas às crianças e não ideologia barata.